O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aprovou, por unanimidade, a abertura de uma investigação sobre os investimentos da SEDAI. A SEDAI é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, no Banco Master. Esse processo acontece a partir de uma denúncia do deputado estadual Luiz Paulo, do PSD do Rio. A SEDAI confirmou em novembro a aplicação de recursos em CDB emitidos pelo Master. O saldo remanescente dos investimentos era de cerca de 220 milhões de reais à época, segundo uma companhia ligada ao governo do estado. Em nota, a SEDAI disse que vai prestar todas as informações requeridas pelo tribunal. Também afirmou que as operações seguiram rigorosamente as normas estabelecidas pela Política de Aplicações Financeiras, Compliance e Governança. Vou começar com o Roberto Mota. A SEDAI é uma empresa muito conhecida no Rio de Janeiro, a Companhia de Águas e Esgoto, e aí tem a informação, surge a informação para todos desse investimento feito pela SEDAI nos títulos de CDB do Banco Master. Parece que em dado momento, quando a história começou a degringolar, a SEDAI pediu o resgate dos recursos, e aí o Banco Master disse, ok, mas precisaremos parcelar, não teremos todo o dinheiro para devolver de uma vez só. O que aconteceu no meio do parcelamento? Liquidação do Banco Master. E aí, como é que vai fazer para reaver o dinheiro? Um baita de um problema, Mota. Caniato, eu estava contando, me corrija se eu estiver errado, eu estava contando quantos tribunais já estão envolvidos nesse caso do Banco Master. Pelo que eu me lembro, até agora já são pelo menos 4, né? A Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, por causa da história do Banco Regional de Brasília, envolvendo o governador, o Tribunal de Contas da União e agora o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Vamos começar um placar para ver quantos outros tribunais vão entrar nessa história. Agora, a entrada da SEDAI e do governo do Estado do Distrito Federal, isso acontece porque executivos financeiros de um banco estatal e de uma companhia estatal não sabiam o que muitos pequenos investidores já desconfiavam, que era arriscado investir no Banco Master. E o curioso é que, tanto nesse caso quanto em outros casos, a resposta desses executivos é dizer que eles seguiram todas as regras, que eles não fizeram nada de errado, está tudo de acordo com o compliance. E aí o nosso espanto só aumenta, porque se as regras foram burladas, isso já é uma coisa escandalosa. 220 milhões de reais nesse caso, na história do Rio Previdência, pelo que eu me lembro, são mais de 900 milhões de reais, então já tem mais de 1 bilhão aqui no Rio de Janeiro investido no Banco Master. E nesse caso, pelo que eu entendi, o investimento feito pela SEDAI foi em CDBs. 220 milhões, obviamente, não é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, é mais um momento para a gente se perguntar com que critério são preenchidas essas posições em bancos e empresas estatais. Pois é, e como o Master conseguia cavar essas oportunidades, né? Porque certamente tinha um emissário que visitava as empresas estatais no intuito de levar esses recursos para o Banco Master. Nesse caso, Bruno Musa, foram aportados 220 milhões da SEDAI nos CDBs do Banco Master. Quando as coisas começaram a caminhar de maneira que a SEDAI começou a desconfiar, pediram a retirada dos valores. Só conseguiram resgatar 40 milhões de reais. O resto ficou no Banco Master e depois a instituição foi liquidada. Bruno Musa. Supostamente 180 milhões, né? E o grande ponto aqui é que a SEDAI, ela, ao que eu me lembre bem, e fui dar uma olhada, ela foi, não é privatizada em 2021, porque foram consórcios privados que compraram, que arremataram a concessão de serviços por 35 anos, que foi a Egea, Iguá e Águas do Brasil. Legal, não foi uma transferência, uma venda tradicional das ações. Por que eu quero dizer isso? Há alguém dentro da SEDAI
que, de forma muito estranha, aceitou esse tipo de alocação. Vamos lembrar aqui, fazer um paralelo, que a Caixa também recebeu uma proposta para alocar 500 milhões de reais num título do Master e não aceitou. As 3 pessoas do compliance negaram isso. Curiosamente, essas 3 pessoas foram afastadas dias após eles recusarem tecnicamente a alocação, e foi quando a Rio Previdência acabou aportando, dias depois disso, acabou aportando no Master. Agora, quem tem o contato e a caneta dentro da SEDAI, numa empresa que cedeu a concessão a 3 consórcios privados, para ter a caneta e permitir uma alocação de 220 milhões em um banco como o Master? Como o Mota muito bem falou, esse é um caso. E os outros todos? São várias empresas públicas e várias empresas privadas. Aí, no meu entender, precisa estudar bem e investigar a relação de quem autorizou para saber como é que ele permitiu, qual critério foi feito. Mesmo que ele autorizasse, em tamanhas proporções, foge em grande parte o compliance dessas empresas. Quem são essas pessoas? E aí talvez a chave comece a ficar mais interessante de ser descoberta. Esse é um ponto a ser descoberto, né, Dávila? Essas figuras dentro dos órgãos públicos que tomavam a decisão de alocar os recursos no Banco Master. Como é que acontecia essa negociação? Essa decisão era tomada por quem? Por um colegiado? Qual era a análise feita a partir da proposta do Banco Master de mudança de recursos de um banco para o outro? Acho que tem muita coisa a ser descoberta e investigada nesse processo todo, né, Dávila? Com certeza, Caniato. Mas vamos explicar para a nossa audiência como funciona esse esquema no Estado brasileiro. No Estado brasileiro é o seguinte: se tem uma empresa estatal, a indicação não é feita por competência, currículo, ela é feita politicamente. Então, alguém poderoso indica alguém para ocupar aquele cargo. E aí, quando essa pessoa poderosa tem relações com o Banco Master, está nesta Disney da sem vergonhice, sabe, de jatinhos privados, festas, jogo de futebol, alguém liga para essa pessoa e fala assim: olha, liga para o seu indicado lá na SEDAI e diz que precisa investir no Banco Master. E aí essa pessoa, como deve o emprego a este cabo político, acaba fazendo o que ele quer. E não o que é melhor para a SEDAI, o que é melhor para o Rio de Janeiro, o que é melhor para a empresa. Provavelmente ele não tem nenhum conhecimento financeiro, mas ele tem ótimas relações políticas. E o chefe dele é aquele que tem as boas relações políticas e que provavelmente está ali na rede do Vorcaro. É assim que funciona. Por isso que um banco pequeno consegue crescer rapidamente, não porque é brilhante no setor financeiro, mas porque transforma contatos políticos em negócios, seja com fundo previdenciário, seja com empresa estatal, seja com tribunais. E a minha pergunta aqui, Caniato, é: por que só estamos falando de Rio de Janeiro e SEDAI? E os demais estados envolvidos nisso? E os tribunais envolvidos nisso? Tem muita gente mais envolvida nisso que fez exatamente o que aconteceu na SEDAI. Por quê? Porque alguém indicado politicamente foi acionado pelo chefão. Esse chefão tinha ligação com o Banco Master e é por isso que o Master acabou fazendo tantos bons negócios. Então, é assim que funciona o Estado brasileiro. Por isso que nós temos de privatizar tudo, para acabar com esses cabides de emprego, esse aparelhamento do Estado, que no fundo acaba estourando no colo do brasileiro, do pagador de imposto. Olha o que aconteceu, o exemplo que já falamos aqui várias vezes nos Pingos nos Is, com o Banco Estatal de Brasília, o BRB. O que acontece? A mesma coisa. O banco com uma carteira falsa, aí entra em dificuldade financeira, aí vai pedir dinheiro para o governo do Estado, aí o governo do Estado vai ter que ajudar o banco, e aí o que o governo do Estado vai fazer? Cobrar mais imposto da população. Vai tirar esse dinheiro do bolso da população. Este ciclo vergonhoso precisa ser rompido. Caso contrário, nós vamos continuar a ter
casos como Banco Master, rombo do INSS, a máfia do lixo, que a gente já esqueceu, que também tinha o Vorcaro do lixo, tudo isso a gente já esqueceu, e tudo aconteceu em menos de 6 meses. Ou seja, ou nós entendemos esta lógica, como o sistema funciona, ou nós vamos continuar reportando um escândalo atrás do outro. Pois é, e a gestão de recursos na administração pública, né, Musa, precisa ser conservadora, né? Não adianta você colocar um day trader para administrar fundos de pensão. Não vai dar certo, né? E aí muitos questionamentos. Poxa, o agente de negócios então convenceu a pessoa aquela estatal, aquele setor público do Estado? Como que acontece? Muito provavelmente há uma remuneração, né? Quando você fecha um contrato, fecha um negócio, quando você leva uma carteira para determinado banco, né? Não precisa nem ser day trader. Talvez o day trader tenha mais sucesso do que uma pessoa que nunca trabalhou com gestão, como, por exemplo, vários fundos de pensão, dentre eles a Previ, que o presidente tinha ali o direito de fazer a gestão de 300 bilhões de reais e nunca tinha trabalhado com gestão. Ele pode vir a ser um grande gestor, mas não tem experiência a respeito disso. Eu acho que isso é uma parte extremamente importante. Mas só para complementar rapidamente, o Dávila mencionou a respeito da privatização, e isso é um prato cheio para aqueles que colocam a narrativa falando o seguinte: veja, então a SEDAI supostamente entrou ali alguns consórcios privados, veja só, a culpa é dela. A gente viu a esquerda usando essa narrativa agora com o problema que nós tivemos com a Enel aqui em São Paulo de falta de luz. Bastou privatizar, acabou o problema, veio o problema, tinha que ser estatal, como se o que é estatal não tem problema em basicamente tudo. E aqui eu deixo apenas uma provocação e uma boa reflexão para que a gente tente crescer, amadurecer enquanto debatedores, com a base da sociedade, que eu acho que é importante. Não basta você trocar um monopólio público por um monopólio privado, que ele é regulado por uma única agência que tem indicações políticas, e essas indicações políticas não são técnicas, claramente. Isso significa que você troca apenas um monopólio e esse monopólio privado continua na mão de uma agência com monopólio estatal. Não muda nada. Agora, se você abre de fato o mercado, como é o mercado de padarias, o mercado papelarias, de açougues, o que você quiser, ou o meu mercado de gestão de patrimônio, se eu faço um mau trabalho, o meu cliente pula o muro e vai para outra. E assim nos força a ser melhores, sermos melhores profissionais e melhores pessoas a cada dia. Então, eu acho que antes que usem esse discurso como narrativa, manipulação de um fato, vale a gente questionar: será que de fato o mercado é aberto e permite novos entrantes para forçar a concorrência, a competição, e que a gente seja inovador? Ou temos todos o incentivo para permanecermos como monopólio? Afinal de contas, a gente trabalha para o Estado e não temos como fugir disso. Me refiro à Enel, à SEDAI e tantas outras empresas dessas. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui com os nossos comentaristas, o caso do Banco Master em destaque, e aí uma apuração que trata da SEDAI, Companhia de Águas e Esgotos no Rio de Janeiro, que também investiu uma quantia superior a 200 milhões de reais em CDBs do Banco Master e não conseguiu reaver esse recurso. Somente 40 milhões foram sacados após a divulgação das notícias de que as coisas não iam bem na gestão do Banco Master. Quer fechar, fazer um complemento, Mota? Senão eu viro a página. Mais uma vez, lembrando que é tudo uma questão de incentivos, né? Na iniciativa privada, os executivos pagam caro por decisões erradas que eles tomam, seja por má-fé, seja por imperícia. Na esfera pública, na maioria dos casos, fica por isso mesmo.